Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos, amigos e irmãos, a mais uma live mídia simples e descomplicada para a sua igreja. Eu sou Hugo Anastácio da Plan Produções. Nesta live nós vamos falar sobre como você aumentar os seguidores da sua igreja. O nome da nossa live de hoje é Como Aumentar os Seguidores, Dicas Práticas para a sua igreja. A gente tem falado aqui sobre a mídia simples e descomplicada. É isso que a gente quer trazer cada dia aqui para vocês, algumas dicas, algumas orientações, algumas situações práticas como as que vão ocorrer hoje. Eu sempre quis falar isso na sala de aula. Pega o papel, pega a caneta, porque hoje tem muita coisa para vocês anotarem aí. Ah, que bacana! Recapitulando, o nosso propósito principal na mídia da nossa igreja, que é sempre levar o reino de Deus ao maior número de pessoas possível. É sempre conseguir, através de uma fotografia que seja, de um vídeo, de uma arte gráfica, conseguir atrair aquelas pessoas para mais próximo do que Deus tem para oferecer para a sua igreja. Mas além da gente lembrar, claro, do nosso propósito inicial e principal, que foi nossa primeira live, a gente precisava falar sobre isso, que o nosso propósito principal aqui é levar o reino de Deus através do nosso trabalho. A gente trouxe depois como trabalhar na mídia da sua igreja sem ter dinheiro para investir. Hoje, com a qualidade que a gente tem no celular, é muito possível, é muito viável a gente trabalhar, a gente iniciar o trabalho do departamento de mídia da nossa igreja ou aprimorar, aumentar uma coisa ou outra, um serviço ou outro, através do celular. Ou seja, a gente não precisa desprender dinheiro. Na mídia simples e descomplicada, o que a gente consegue fazer de mais simples hoje em dia e bem feito é estar dentro do nosso celular, está na palma das nossas mãos. Ali a gente consegue produzir fotografias e editá-las, boas, filmes, vídeos com boas edições. A gente consegue fazer artes gráficas, a gente consegue produzir lives pelo celular. Então a gente consegue fazer muita coisa boa, bem feita, sem precisar investir dinheiro neste momento. Com o passar do tempo, conforme as coisas forem aumentando e melhorando, o departamento começar a crescer, a dar resultados, obviamente virão os investimentos, porque será necessário. Mas ninguém precisa e pode mais dar a desculpa de que não estar fazendo este trabalho, na igreja, por falta de dinheiro. Com o celular você consegue fazer e por aqui a gente vai trazer muita dica legal a respeito disso. Como a gente consegue fazer um trabalho bem feito sem gastar dinheiro para isto. O de hoje, por exemplo, as dicas de hoje são 100% aplicáveis no celular. Você vai fazer tudo no celular, desde que você já tenha as suas redes formadas aí na sua igreja. Então a gente vai precisar, óbvio, do celular, de um sinal de internet, de criatividade e de bastante tempo. A gente vai ter que investir tempo aí, tá, gente, para isso. Tempo é dinheiro, Como dizem aí, tempo é dinheiro. Então, nesse sentido, a gente precisa investir um pouquinho de dinheiro, que na verdade é um pouquinho da moeda tempo. Isso a gente precisa investir para a gente conseguir fazer um trabalho de qualidade. Não é um trabalho feito simplesmente por fazer, mas um trabalho de qualidade para a obra de Deus, para o reino de Deus. É isso que a gente precisa fazer. Continuando, a gente falou sobre conhecer o estilo da sua igreja, a identidade da sua igreja e conseguir passar esse estilo de maneira adequada, de maneira que a gente não faça uma comunicação divergente daquilo que a gente tem realmente ali na nossa igreja. Dei aqui alguns exemplos no dia sobre a igreja familiar e uma igreja mais jovem. Nós somos uma igreja familiar aqui em Volta Redonda, na CADEV, em Volta Redonda, Assembleia de Deus, o Ministério de Madureira, pastor Rinaldo Dias. Então a gente é uma igreja familiar, a gente abrange todas as faixas etárias, a gente tem trabalho de excelência para todas as faixas etárias. No entanto, algumas igrejas são mais jovens, então eu não posso fazer uma comunicação 100% jovem e atrair um público que quando chegar na minha igreja, ele não vai encontrar aquilo ali que eu estava comunicando. Tecnicamente falando, tá, gente? Eu frisei muito isso aqui no dia, que isso é tecnicamente falando. Não estou falando teologicamente, ok? Porque teologicamente não existe
público errado. É óbvio, a gente sabe disso. Todos precisam ouvir a palavra de Deus, precisam conhecer o reino de Deus, né? Isso é indiscutível. Eu estou falando tecnicamente. Então a gente precisa se atentar para essa questão de como a gente está fazendo a comunicação da nossa igreja. Se a gente está deixando claro o que a gente realmente tem na nossa igreja, como a gente realmente conduz aquele trabalho. E um ponto muito importante que eu falei nesse dia também foi sobre você ter um bom contato, um bom relacionamento com o líder da sua igreja, com o líder do departamento que você esteja trabalhando, enfim, com o pastor, com o padre, com o líder do departamento, com o coordenador, seja lá como vocês utilizem a nomenclatura aí, mas você precisa estar bem alinhado com essa pessoa para que vocês consigam levar uma boa comunicação para o meio externo, através da internet. Depois a gente veio para as principais redes sociais que a gente falou aqui ontem. O nosso ranking das redes sociais mais acessadas no Brasil. Mais acessadas no Brasil. As redes sociais mais acessadas no Brasil começam pelo YouTube, desde 2019. 2019 o YouTube despontou como a rede social mais acessada aqui no Brasil. É mais de 1 bilhão de horas assistidas dentro do YouTube em um dia. Em um dia, mais de 1 bilhão de horas assistidas de conteúdo dentro do YouTube. Por aí a gente vê a grandeza, né? A potência que é o YouTube. Então, consequentemente, a importância de nós, enquanto igreja, estarmos dentro do YouTube. Em segundo lugar, a gente tem o Facebook, né? Que apesar de ter ido para o segundo lugar no ranking brasileiro de acesso em 2019, até então ele era o primeiro, em 2019 ele foi para o segundo lugar, a gente lembrou aqui, a gente trouxe a seguinte informação de que, apesar dele estar em segundo lugar de acesso, é a rede social mais completa para uma igreja. Ali a gente faz lives, a gente posta vídeos editados e prontos, a gente posta fotografias dos nossos eventos, a gente posta divulgação, artes gráficas, a gente consegue montar grupos ali dentro, a gente consegue fazer lives ali dentro, ou seja, é a rede social mais completa, é o Facebook, tá? Então é um outro local que é primordial que a nossa igreja esteja presente. Comentei também que, se por um acaso você tiver a capacidade, o tempo de estar em apenas uma rede social, eu falei, gente, o ideal é o Facebook. Apesar do YouTube estar em primeiro lugar de acesso, ele é mais limitado. No Facebook outra coisa que eu não falei aqui agora, que você consegue fazer venda dentro do Facebook, você ter catálogo de venda, loja ali dentro. De acordo com que você cresce o seu perfil, você consegue monetizar e ganhar dinheiro, né? Quando ele chega no determinado número de seguidores, com uma quantidade X de horas de vídeo, enfim, de interação, o próprio Facebook te avisa, a partir de agora você está autorizado a monetizar, eu quero colocar as minhas propagandas dentro dos seus vídeos, dentro do seu material e vou te pagar por isso. Então isso é uma outra função muito legal do Facebook, desde que ele seja bem trabalhado e que ele atinja determinado nível. Então eu comentei que a melhor rede, a rede mais completa para estarmos presentes enquanto igreja é o Facebook, tá? Terceiro lugar, a gente fala do WhatsApp. O WhatsApp é a terceira rede social mais acessada dentro do Brasil. 89% das pessoas que têm um acesso à internet e smartphone com acesso à internet, 89% dos brasileiros estão com o WhatsApp instalado no seu celular. É muita gente. É um local muito bom para você organizar os seus trabalhos, né? A mídia da sua igreja ser organizada ali dentro, os departamentos da sua igreja de maneira geral, né? Sabendo usar o WhatsApp também é uma ferramenta excelente e ele está no terceiro lugar aqui dentro do Brasil em se tratando de acessos, ok? E o quarto lugar é o queridinho do Hugo aqui, por exemplo, né? É o Instagram, quarto lugar de acesso, mas é uma plataforma 100% voltada para, ou melhor, 100% não, foi criada 100% voltada para dispositivos móveis, tá? Tablets
e celulares, digamos assim. No entanto, hoje você já acessa ela dentro do desktop, normalmente, tudo, mas os formatos de mídia dela e tudo são ainda voltados para dispositivos móveis. Então tem que ter muita atenção, mas ela está totalmente ligada ao Facebook, porque são duas empresas. Na verdade, é uma empresa, o Facebook, que é dona do Instagram também. Então são muito interligadas. Como eu falei, se você só puder tocar uma rede, escolha o Facebook, mas dê um passinho a mais, faça um pouquinho mais de força e jogue dentro, tudo seu dentro do Instagram também, porque eles estão muito interligados, é muito fácil de trabalhar com eles. Tanto que dentro do Instagram, por exemplo, você também consegue fazer vendas, né, dentro do Instagram, linkado ao catálogo que você montou no Facebook. Se a sua igreja tem uma loja, se você tem uma marca de roupa aí na sua igreja, se você tem uma livraria, enfim, isso tudo você consegue fazer dentro do Facebook e do Instagram integrados. Mas agora a gente entra nas dicas práticas de hoje. E é aí que eu falei para vocês, quem quiser pegar papel e caneta, tem muita coisa aí legal que a gente precisa anotar, gente. A gente precisa anotar, a gente não esquecer esses detalhes e passo a passo a gente não consegue muitas vezes implementar tudo no mesmo tempo, porque é muita coisa. Tá? Mas passo a passo a gente vem implementando, a gente coloca algo para funcionar melhor hoje, dá uma aprimorada hoje no nosso Instagram, no nosso Facebook, daqui a 1, 2, 3 semanas, quando aquilo ali já incorporou no seu dia a dia, aí você coloca uma outra coisa, não precisa de você colocar tudo junto de uma vez só, porque é difícil, eu particularmente não consigo. Mas vamos lá. Facebook, vamos começar pelo Facebook, tá? Como eu falei, as duas redes, ou melhor, a rede mais completa é o Facebook. Então eu vou trazer aqui principalmente algumas dicas para o Facebook e para o Instagram, tá? Porque eles estão interligados. Então, se tiver tempo, a gente continua, fala alguma coisinha do YouTube também, mas a princípio a gente vai falar do Facebook, tá? Dicas práticas dentro do Facebook, que essas coisas vão te ajudar a aumentar a quantidade de seguidores que tem as redes sociais da sua igreja. Isso daqui, gente, serve para qualquer rede social. Eu estou falando especificamente para igrejas, mas isso daqui serve para a sua rede pessoal, para a rede da sua empresa, enfim, são dicas que você vai conseguir utilizar em outras áreas também, tá? Apesar de eu estar falando muito para a igreja, porque o nosso projeto é mídia simples e descomplicada para a sua igreja. Ok? Vamos lá, compartilhe os vídeos em grupos e comunidades de mesmo interesse. Como assim, Hugo? Dentro do Facebook, gente, a gente consegue criar grupos fechados, né? Alguns são 100% fechados e você só consegue entrar quando o dono daquele grupo, digamos assim, o administrador daquele grupo, ele te autoriza a entrar. E alguns grupos, eles são fechados, entre aspas, porque eles são grupos de interesse específico. Mas às vezes você, com um simples clique, você já acessa e passa a integrar aquele grupo. Qual é a dica nesse sentido? Você vai procurar grupos que tenham o mesmo interesse do que você está produzindo, que você acabou de produzir. Eu produzi um vídeo agora sobre doação de alimentos. Nós estamos aí nessa necessidade mundial, nessa pandemia. Quando a gente precisa de alimentos, eu produzi um vídeo sobre isso na minha igreja. Gente, eu vou procurar grupos que são referentes a doações, né, a grupos de caridade, a ONGs e etc. Beleza? Procure esses grupos, você vai digitar ali em cima no Facebook, você joga ali palavras-chave e você localiza ali a parte de grupos. Você entra nesses grupos, começa a participar desses grupos. Quando você postou o seu vídeo, imediatamente, lá para frente eu vou falar para vocês por que imediatamente, tá? Mas de preferência, imediatamente, você acabou de postar, você já pega o link daquele arquivo, daquele vídeo que você postou e compartilha dentro desses grupos, tá? Ou você clica ali embaixo naquela setinha, tem uma setinha ali de compartilhar, você clica ali, vai te dar uma lista onde que você quer compartilhar e você coloca ali que você quer compartilhar dentro de um grupo fechado. E ali você vai ter as opções, tá? Então você compartilhando lá, as pessoas que estão lá, elas têm interesse em comum com o que você está divulgando. Consequentemente, a probabilidade delas assistirem, delas curtirem, delas comentarem e delas passarem a te seguir é muito maior.
porque ela já tem interesse naquele assunto. Eu estou fazendo agora um material de divulgação do evento de adolescentes que vai ter na minha igreja. Eu vou procurar outras igrejas, eu vou procurar outros grupos ali dentro que também falem para adolescentes, que tenha adolescentes presentes, de pessoas que palestrem para adolescentes, para grupos de pregadores, por exemplo, que falem para o público de adolescentes, e assim que eu postar isso, eu vou compartilhar isso dentro desse grupo. O que isso vai acontecer? Novamente, as pessoas ali dentro já têm interesse muito maior nesse assunto. Consequentemente, a probabilidade deles visualizarem, deles curtirem, deles compartilharem o seu conteúdo é muito maior, porque eles também se interessam pelo mesmo conteúdo que você está utilizando, que você está postando ali, beleza? Essa é a primeira dica que te ajuda a aumentar os seguidores e seguidores com qualidade, gente. Seguidores que tenham também o mesmo interesse que você tem. Não é simplesmente, como dizem por aí, comprar seguidores indianos, né? Tem muito disso por aí. E tem alguns locais que você paga e você compra seguidores, mas falam que são seguidores indianos, né? Nas plataformas indianas que eles criam pessoas ali para te seguir, mas na verdade não tem ninguém por trás daquilo. Então, aí não, aí é muito específico realmente com quem também se interessa pelo assunto que você está falando. Participe do grupo primeiro, depois você compartilha tudo que você tiver ali, ok? Outra dica importante, regularidade. Regularidade é muito importante, tá? Em todo o trabalho que você fizer dentro do Facebook. Isto fideliza os seus seguidores, né? Isso vai fidelizar. As pessoas sabem que toda segunda-feira de manhã, por exemplo, pela manhã, eu tenho um versículo bíblico. Então as pessoas começam a acostumar com aquilo ali de maneira que elas já esperam que aquele versículo bíblico que é postado toda segunda-feira ali, que ele vai falar com aquela pessoa. Eu espero receber uma palavra hoje. E essa palavra virá através desse versículo que toda segunda-feira é postada. Regularidade. Aqui, por exemplo, a nossa transmissão online, né, uma das maiores regularidades que a gente tem aqui na igreja, que a gente auxilia. Todos os cultos de terça-feira à noite, quinta-feira à noite e domingo à noite são transmitidos online. Todos os cultos. Então, todo mundo que não pode ir à igreja nesses dias, que está doente, que não pôde comparecer por algum motivo, que viajou, que está trabalhando e etc. Não, que está trabalhando não, tá, gente? No trabalho é melhor você não assistir o culto, não. Mas que viajou a serviço, deixa eu corrigir aqui. Sabe que toda terça, toda quinta e todo domingo à noite, ela pode acessar o canal da DKDev Oficial no YouTube, pode acessar o nosso perfil do Instagram, Assembleia VR, pode acessar, não, pelo Instagram a gente não faz todo dia, a gente tem feito agora no período da quarentena, mas no Facebook e no YouTube, elas sabem que elas podem acessar que o nosso culto estará sendo transmitido online. É algo fiel, é fiel isso ali para eles, tá? Então, isso faz com que as pessoas permaneçam e sintam segurança no seu canal, no seu perfil. Então, fica aí mais uma dica para você anotar. Tenha regularidade no conteúdo que você for postar nas suas igrejas, tá? Na rede social da sua igreja. Tenha regularidade. Comece colocando, igual eu citei aqui, um versículo. Ah, não, vou começar com um versículo diário. Tá? Vou fazer o pão diário, né? Como a gente tinha os livros, né? Que chamavam pão diário. Já era algo, já vai gerar para você algo sensacional. Todas as manhãs, às 8 horas da manhã, eu já vou deixar programado que o versículo bíblico vai entrar ali, no Facebook e no Instagram, por exemplo, né? No Instagram, programando, eu já jogo direto para o Facebook. Os dois trabalham juntos, tá? E nessa questão de programação, eu também vou falar aqui para vocês que a gente tem um post dentro do nosso Instagram aí, dentro do Plan Produções. A gente tem um post aí que fala de algumas plataformas que elas estão disponíveis gratuitamente por um período de tempo, agora durante a quarentena, né? Grandes empresas fizeram muito isso. Então a gente tem aí, por exemplo, um post que fala sobre essas plataformas e dentro delas a gente fala, por exemplo, do Etos.
O Ethos é uma plataforma, gente, mais uma dica, anota aí. Ethos, E-T-U-S, muito simples. É uma plataforma que você consegue agendar as suas postagens. A gente continua aqui falando sobre a questão dos primeiros instantes quando a gente faz a postagem dentro do Facebook. Os primeiros instantes são muito importantes, tá? Por quê? O algoritmo do Facebook, do Instagram, eles entendem da seguinte forma. Ele entende da seguinte forma. Se você postou um conteúdo agora e ele teve grande relevância logo no início, nos primeiros segundos, nos primeiros minutos, muita gente curtiu, comentou, compartilhou no primeiro instante ali, nos primeiros minutos, ele entende que, poxa, eu coloquei isso para 10 pessoas verem, isso é conteúdo orgânico, tá, gente? A gente chama de conteúdo orgânico aquele conteúdo que não é pago, né? Então, tráfego orgânico, o tráfego que não é pago, tá? Então, a gente colocou isso dali, no primeiro instante, ele entende que se ele colocou aquilo, mostrou aquilo para 10 pessoas e as pessoas gostaram daquele conteúdo, ele vai mostrar para mais 100. Se aquelas 100 pessoas ali, daquelas 100, uma boa porcentagem gostou daquele conteúdo, ele vai mostrar para mais 1000. Se isto não acontecer, ele passa a não mostrar, ele diminui esse conteúdo, essa divulgação, essa publicação orgânica, esse tráfego orgânico, entendeu? Então, se você tiver esta atitude de aproveitar esse período inicial e compartilhar esse conteúdo, o que vai acontecer? As pessoas vão curtir automaticamente, o maior número de pessoas vai curtir do que se ficar esperando só a distribuição normal ali do Instagram e do Facebook. Então a gente tem que ter este cuidado, né? Tomar este cuidado e aproveitar esses primeiros instantes. Bom, de Facebook, a gente tem estas dicas iniciais para a gente compartilhar para vocês, mas a gente tem algumas dicas também dentro do Instagram. Dentro dos stories, gente, dentro dos stories, enquetes, as pessoas gostam muito de serem ouvidas, de se sentirem parte daquilo ali, parte integrante daquilo ali, de participarem do que você está decidindo, do que você está escolhendo, de serem ouvidas, né, de você perguntar a opinião delas em muita coisa. Então é algo muito bacana de ser feito. Dentro dos stories, isso você consegue também interagir muito com as pessoas e fidelizar aquelas pessoas que já estão ali. Elas gostam de se sentir parte integrante do contexto de maneira geral. Então, se você fizer enquetes, se você fizer perguntas interessantes, coisas curiosas, coisas divertidas também, né? Isto vai te ajudar a fidelizar as pessoas que já estão dentro das suas redes sociais. Então, outra dica que é muito importante e muito válida ser usado são as enquetes. Ontem eu dei um exemplo aqui que a gente utiliza uma enquete que é fiel. Toda quinta-feira ela entra para a escolha musical do nosso programa de rádio que acontece no domingo, tá? Então a gente tem fidelidade nesse trabalho e a gente tem a enquete, que é a participação, que é a interação com as pessoas. Isto ajuda com que as pessoas se sintam parte integrante da igreja como um todo e, nesse caso específico, do nosso programa de rádio. Entendeu? É um exemplo muito prático para vocês, que dá para utilizar, é fácil de utilizar. Se 1 ou 2 vezes por semana, pelo menos, você fizer uma enquete perguntando sobre algum assunto, pedindo dica para o que a gente vai falar na próxima semana, no debate tal, se a nossa igreja tem um debate, entendeu? Isso é muito bacana, levar isso para as pessoas, esperar que elas respondam e continuar esta interação respondendo elas. Tá? Às vezes, dependendo da enquete, se é algo que você pergunta para elas de opinião, de bate-papo, de conversa, né, que forme um diálogo, é primordial que você responda os directs, as mensagens, né? Você precisa responder isso. Isso também já é uma outra dica dentro do Instagram e do Facebook. A gente já fala aqui, nesse caso, de uma outra dica que é muito importante e que te ajuda muito a fidelizar os seguidores que você já tem, tá? Continuar sempre
comentando conforme eles falarem, você também comentar, você respondê-los e você atender os directs, tá, das pessoas que te mandam direct por ali. Ok? Hoje mesmo já respondi um monte de direct aqui no Instagram, algumas pessoas comentando, algumas pessoas simplesmente comentando, outras pedindo informação, outras pedindo algum tipo de auxílio e tudo, e a gente está ali à disposição para levar o propósito, no caso aqui, a Plan Produções, o propósito de ajudar o maior número possível de pessoas a ter uma mídia simples e descomplicada na sua igreja. Então, desta mesma forma, você precisa realizar dentro da sua igreja, com o propósito da sua igreja, de levar o reino de Deus ao maior número possível de pessoas externas, no nosso caso, do trabalho das redes sociais. Ok? As pessoas gostam, gente, de ser ouvidas, de participarem, de se sentir parte integrante daquele contexto ali. Ok? Box de perguntas também dentro do Instagram. Box de perguntas é outra coisa também. Você pode deixar ali determinado assunto para as pessoas perguntarem, né? Um assunto teológico, uma vez por semana, o meu pastor vai responder. Essa semana, gente, o assunto é tal, pergunte. E as pessoas vão responder e o pastor vai sentar ali com você em determinado horário, ou você vai mandar as perguntas para ele e ele vai responder e você vai postar as respostas para as pessoas. Isso também é muito bacana para você fazer, é algo muito prático, muito simples e muito simples de ser feito. Responder, então, gente, o máximo possível de interação, senão todas as interações que você tiver. Você precisa responder. Isso te ajuda a fidelizar. Gente, então os stories, a gente fideliza muito quem está ali, tá? Porque os stories, na verdade, quem vai ver é quem já te segue, tá? Agora, para você conseguir mais seguidores, a gente vai para o feed, para aquela linha do tempo, digamos assim, dos stories, do Instagram, tá? E no feed, a gente também tem muita dica legal de coisas para você colocar em prática que vão te auxiliar, te ajudar a aumentar o seu número de seguidores, o número de seguidores aí da sua igreja, tá? Aqui você consegue mais seguidores pelo feed, tá? Porque as pessoas irão compartilhar estes posts, né? Então você tem que ter algo atrativo de maneira que as pessoas queiram compartilhar aquilo ali, queiram comentar. No feed você mostra o seu lado, o lado mais profissional, digamos assim, né, da igreja, né, porque ali você consegue fazer um material bem elaborado, bem pensado, né. No Instagram a gente utiliza muito para fazer making-offs, para fazer ao vivo, né, o ao vivo aqui, por exemplo, hoje. Puxa vida, o Hugo está se apresentando como alguém que pode me auxiliar a criar uma mídia simples e descomplicada para a minha igreja, mas o Instagram dele caiu 2 vezes já. Como assim? Isso daqui, gente, é algo que acontece em qualquer lugar e pode acontecer com qualquer pessoa, independente de onde você estiver trabalhando. A gente tem equipamentos de excelência na nossa igreja e a nossa rede de internet, esses dias atrás, caiu, derrubou o nosso culto em todas as plataformas. Facebook, Instagram e YouTube. Caíram todas. Todas as plataformas caíram. Então, isso daqui é muito ao vivo, dentro dos stories de maneira geral, isso é muito assim. Então, já dentro do feed, não. Dentro do feed você prepara aquele material com maior cuidado, com maior preparo. Então, você apresenta aquela cara mais bem feita, mais bem preparada, mais, entre aspas, profissional da sua igreja, mais atrativa possível da sua igreja. Então, você consegue, dentro do feed, através do feed, é onde você vai conseguir buscar mais seguidores, tá? Então, a periodicidade também é muito importante, tá? Dentro do feed, não esqueça isso, não perca isso, tem que ter certinho aqueles dias e horários onde vai entrar determinado assunto, determinada postagem, isso é muito importante, isso ajuda a atrair os seguidores. Outro detalhe bacana de ser feito, as famosas collabs. O que seria isso? Deixa eu traduzir aqui, deixa eu falar português, claro, que vai ser mais fácil. É você trocar postagens com determinadas autoridades em determinado assunto, né? Eu, por exemplo, vou fazer uma postagem e falar bem de um pastor que é atrativo, que o público dele também é interessante para a minha igreja. Tá? Um pastor que fala muito para jovens, que tem um público que eu quero atrair
porque está chegando aí o meu congresso de jovens, a minha conferência de jovens. Então é interessante eu fazer uma postagem, fazer um elogio para ele, eu colocar alguma coisa interessante, uma frase impactante que ele falou e marcá-lo nessa postagem. Com o tempo, ele vai acabar fazendo isso lá também por mim, gente. Tá? É uma via de mão dupla. Então, ele fazendo isso lá por mim também, as pessoas que seguem ele também verão alguma coisa a respeito da minha igreja aqui. Consequentemente, os interesses foram cruzados, são pessoas do mesmo interesse, consequentemente, elas passam a me seguir também, a seguir também a rede social da minha igreja. Então, fica aí mais uma dica, você fazer esta interação, digamos assim, essa troca de postagens, né, com pessoas que tenham o mesmo público, públicos parecidos, públicos do mesmo interesse, tá? Que vocês estão precisando para chamar a atenção, para atrair nas redes sociais da sua igreja. Mas para o nosso feed, a gente ainda tem 3 fatores extras. Fator estético, tá? Fator estético, vulnerabilidade, eu vou explicar isso daqui para falar para vocês o que se trata isso, e o engajamento. Primeira questão, fator estético, a identidade visual da sua igreja. Se alguém pegar essa arte, essa fotografia da sua igreja, este vídeo que você produziu, tirar todos os nomes, todas as logos e tirar isso de dentro da rede social. Se você mostrar isso para alguém, ela sabe que aquilo se trata da sua igreja? Você tem uma identidade visual bem definida aí na sua igreja? Por mais simples que seja, tá, gente? Não estou falando de investimento e... não. Estou falando da situação mais simples que seja. Tá? Você tem na sua igreja uma identidade bem definida? Se você tiver, isso também te ajuda a chamar a atenção, a atrair o maior público para as suas redes sociais. Tá? E aqui a gente já fala de Instagram e Facebook junto, ok? Vulnerabilidade. Mostrar uma certa vulnerabilidade nas redes sociais, isso é muito válido, isso te aproxima do público, tá? O público é atraído por isso. É atraído quando você faz uma live, por exemplo, e você está falando, igual eu acabei de falar aqui, que a minha internet literalmente caiu. Ou seja, nós também somos vulneráveis, tá? A nossa igreja é vulnerável em algum ponto, né? Às vezes você tem uma dificuldade técnica, né? Às vezes você tem uma dificuldade em estar de frente para a câmera, o seu pastor, o seu líder que está falando ali tem uma certa dificuldade, é muito válido e te aproxima demais se você chegar de frente para a câmera e falar com a pessoa, falar, gente, vocês me perdoem, mas eu não tenho muita habilidade ainda em estar aqui na frente da câmera, mas eu tenho uma mensagem de Deus para passar para você, e é nisso que eu quero que você se prenda nesse momento. Pronto, você já se mostrou vulnerável, as pessoas já se compadeceram daquilo ali, e elas já estão mais atraídas, mais abertas a ouvir a tua palavra e a literalmente não prestar atenção em nenhum tipo de falha que você cometer ali naquele momento, porque você se mostrou vulnerável para elas. Você não chegou aqui e falou, eu tenho uma palavra de Deus e começa a pregar e não sei o que, se mostrando como, entre aspas, como o bom, como o tal, como aquele que não erra, que não falha e que não tem pontos fracos, digamos assim. Entendeu? Esta vulnerabilidade te atrai, te deixa mais próximo ao público, tá? O público vai se sentir mais atraído por isso. Então, uma outra dica que você pode, sem receio algum, utilizar no seu material, de acordo com o que for necessário, tá? E que você vê que realmente é íntegro, é verdadeiro e é viável. E para a gente concluir aqui essa etapa, a gente vai precisar concluir essa etapa aqui, porque eu acho que eu me empolguei, Priscila, acho que tem muito mais anotação do que a gente tem de tempo, tá? Mas para a última etapa, a gente fala sobre engajamento, o quanto as pessoas têm interagido contigo. Isto mostra se seu conteúdo está relevante para as pessoas e se você está dando a atenção necessária, ok? Então, este engajamento vai te fazer essa medição, digamos assim. Você precisa estar de olho ali se as pessoas estão compartilhando, se estão curtindo, se estão comentando alguma coisa, tá? Para você ter este termômetro se tem sido
o suficiente ou se você precisa melhorar um pouquinho mais, como a gente sempre precisa melhorar um pouquinho mais, né? Mas se aquela etapa, aquilo que você se propôs a fazer naquele período ali, se aquilo ali já está sendo bem aceito pelo seu público. Então está sempre de olho nessa questão e nunca se esquecendo de manter essa interatividade, de dar resposta ao seu público, aos comentários, aos directs que chegarem. A gente precisa dar resposta a esse público. Este engajamento passa por essa linha de atuação. A gente tem que ter uma contrapartida também, ok? Sigam as nossas redes sociais, né? Curtam aí o nosso Facebook, siga o nosso Facebook, vai lá e curte também a nossa página no YouTube também, né? Segue lá. E também aqui no Instagram, para quem já está aí, né? A grande maioria já segue de fato aqui o Instagram. A gente quer desmistificar essa coisa muito difícil, a gente quer trazer a parte mais fácil para vocês trabalharem, simplificar e descomplicar a mídia social da sua igreja, ok? Então curte aí, compartilha com a gente, distribui para as pessoas que você puder, que você souber que tem interesse nesse assunto e até a próxima, com muita dica relevante para a mídia social da sua igreja.